E aí galera, começando mais um Futebolando aqui na TV Uniban. Vamos ver o que vamos ter hoje. No majestoso São Paulo quebra o tabu com o 100º gol de Rogério Ceni. Palmeiras goleia Bragantino e assume a liderança. Remendado, o Santos sofre, mas ganha bonito do Ituano. Seleção bate Escócia com um show de Neymar. E para comentar esses lances, temos o nosso time Ale Santos. Boa noite pessoal, prazer estar aqui. E Bárbara. Boa noite pessoal, tudo bom? Também teremos Renan Gaspar no Pergunte ao Renan. E um toque feminino com Maiara Lima no futebol de salto alto. Então, agora vamos falar sobre o jogo do Palmeiras. Fala aí, Ale. Bom, o Palmeiras ganhou de 3-0, né? Uma goleada. O zagueiro Thiago Heleno, que veio do Corinthians, né? Contestado. Não jogava nada lá. Pois é. Não joga muito no Palmeiras ainda, mas Tá se firmando. E durante o jogo todo, quem teve o domínio foi o Palmeiras, sem dúvida nenhuma. E próximo domingo, o Palmeiras enfrenta o Santos, tá vendo o Belmiro, hein? Vai ser jogão, hein, Ale? Jogo pegado, hein? Eu acho que vai ser um jogo com poucos gols, hein? É, porque as duas defesas estão muito bem, né, no campeonato, principalmente a do Palmeiras. Melhor defesa contra o melhor ataque, né? E o jogo do Santos, hein, Ale? Como é que foi? Olha, o Santos ganhou também de 3-2, um sufoco, jogo difícil. O resultado foi importante, né? Para afastar aquela crise que estava tendo depois que saiu o técnico Adilson Batista. E também o negócio do contrato do Ganso, né? Que tá uma polêmica, não sabe se ele vai ficar, se ele vai embora, se ele vai para a Europa. Um negócio importante também desse jogo foi que o Santos jogou com 10 desfalques, né? Tava o Neymar na seleção, outros jogadores estavam lesionados, né? E tal. Esse jogo foi importante também para dar moral pro clássico, né? Com certeza. Os dois ganharam, os Palmeiras, o Santos. Vamos ver o que vai dar aí domingo que vem. Aí sim. Também Gente, falando de Palmeiras, tem uma pergunta aqui da mulherada aqui, a Geise de São Gonçalo. Ela está perguntando se tem alguma explicação óbvia para o Palmeiras ser o líder do campeonato. Vocês têm alguma explicação para a Geise de São Gonçalo? Ó, Geise, Palmeiras é líder simplesmente por causa da melhor defesa e que tem um ataque produtivo. E logicamente também tá tendo vitórias, consequentemente, para ganhar a liderança. Tá respondido então, Geise. E o jogo da seleção, hein, galera? 2-0 Brasil contra a Escócia, como é que foi? Jogo fácil, boa atuação do Leandro Damião. Também Você achou, né? Olha, ele promete ainda na seleção. Ah, eu acho que não merecia não, cara. Desculpa aí, mas o Kleber Gladiador, pô, tá jogando muito. Como é que ele não tá na seleção? Olha, isso eu não sei, quem sabe é humano, né? Mas também foi um jogo fácil, também teve lá a presença do Ronaldo, ele não jogou, logicamente. Mas ele foi homenageado, né? Pela atitude de pé no estádio. E o Neymar também encantou com seus dribles, com seus 2 gols. Joga muito, garoto, né? Pois é, ele tem. O futuro na seleção dele já é certo. Ele vai ser um monstro. Já é um monstro, né? Já é um monstro. Pois é. E aí o próximo jogo da seleção é dia 4, contra a Holanda, em Goiânia. Vai ser a despedida do Ronaldo. A despedida do Ronaldo vai ser depois, 4 dias depois, contra a Romênia. Vem em Goiânia também. Não, vai ser no Pacaembu. Sério? No Pacaembu. Pô, aí sim. Só corintiano lá, vai ser uma coisa boa, hein? Gente, sobre a seleção que vocês estão falando, tem uma pergunta que é muito boa. A Larissa, ela está perguntando lá de Santos, a Larissa, por que o Dunga não convocou o Kaká para jogar contra a Escócia? A Larissa tá sabendo. Vai, Dunga, gente, pergunta para ela, responde. Tem que seleção é o Dunga, né? Tá sabendo, tá bem atualizada a menina, né? Bom, manda aí, vai, por favor. Bom, logicamente o Dunga não é mais técnico da seleção. Qual é o nome dela? É Larissa. Larissa, agora quem é o Mano Menezes, que era do Corinthians, antes era do Grêmio. E simplesmente porque o Mano não quis. E também o Kaká tá machucado. O Kaká não para, né, de se machucar. Tá 2 anos machucado. Tá 2 anos machucado, mas tudo bem. Valeu a pergunta. Já que a mulherada tá inteirada, né, como a gente pode ver. Vocês viram, né, gente? Vamos chamar aqui a Maiara Lima com o quadro Futebol de Salto Alto. Boa noite, meninas. Chegou a hora dedicada a nós mulheres, que sim, gostamos de futebol. E até quem não gosta, vai gostar. Temos a lista dos 5 mais gatos da nossa tabelinha. Vamos conferir. Em 5º lugar ficou o Kaká, que joga no Real Madrid.
Em quarto, Fábio Cannavaro, que atualmente joga no Emirados Árabes. Em terceiro, Gerard Piqué, que joga no Barcelona. Em segundo, Fernando Torres, que joga no Chelsea. Em primeiro, o maravilhoso David Beckham, que joga no Los Angeles Galaxy. E para terminar, vamos prestigiar um jogador que não é muito bonito, mas joga um bolão, que é o Ronaldinho Gaúcho. Até semana que vem com mais um Futebol de Salto Alto. Muito obrigado, Mayara. E depois do break, vamos comentar o São Paulo e Corinthians, hein? Fiquem aí. Estamos de volta aqui com o Futebolando e agora vamos comentar o clássico. Vai, Ale, manda aí, vai. Bom, o clássico, como sempre um jogo pegado, sempre um jogo muito acirrado, todo mundo quer ganhar, né? Independente do que, se for só 3 pontos, se vai ganhar campeonato, se não for final, enfim. Foi um jogo bem nervoso, primeiro tempo muito nervoso, muitas faltas, né? Né, Flávio? O Timão, no primeiro tempo, acho que no jogo todo foi melhor que o São Paulo. Porém, o Dagoberto abriu o placar no... Belo chute, hein? Belo chute, indefensável. O pequeno goleiro Júlio César, que eu acho que ele é muito pequeno, embora não seja. Ele aparenta ser muito pequeno. E depois teve a falta lá que nenhum corintiano queria que tivesse uma falta perto da área. E nem foi falta, hein? Cavou bonito ali o Fernandinho, hein? Pois é, cavou que tem até o buraco no estádio até agora, no gramado. E o Rogério Ceni foi lá, bateu a falta, fez seu 100º gol. Embora muitos dizem que é o número 98, né? Ah, mas isso é coisa de corintiano, desculpa, mas o Corinthians tá chorando demais. Foi o 100º gol do Rogério, sim. A FIFA disse lá. Foi o 100º gol do Rogério, você vai ver. Tudo bem. E o Rogério é monstro, né? Não tem o que falar dele. Parabéns a ele, que tem 20 anos de carreira, muitos gols. E acho que igualar assim um atacante... Um atacante fazer 1000 gols é a mesma coisa que um goleiro fazer 100 gols. É uma coisa muito difícil. E parabéns ao Rogério Ceni. Histórico mesmo. E aí o Corinthians caiu para a 3ª posição. Era líder. Agora o São Paulo está em quarto. Em segundo, aliás, perdão. Segundo, Palmeiras em primeiro. E o Santos em quarto. Mas eles vão se classificar, né? Já é meio que... Já estão classificados, né? Não tem jeito de não... Mas o clássico foi bonito. O que importa é ficar entre os 8, né? Só que sabe como é que é o corintiano, o palmeirense, tal, gosta de que o time fique lá em primeiro, pra falar, o time tá em primeiro, não sei o que. Opa, parece que temos mais perguntas aqui. Manda aí, Bárbara. Isso mesmo, Flávio. A mulherada se inspirou com o futebol de salto alto, com a Mayara, e mandou perguntas. A Carol, daqui de Sampa mesmo, ela comenta, além de fazer uma pergunta, ela comenta que o time do São Paulo vibra mais com a quebra do tabu contra o Timão do que com a vitória em si, né? Do que com a conquista. E ela lança uma pergunta aqui pra gente. O Rogério Ceni não é muito superestimado, não? O que vocês acham? Bom, isso é pro Alê, né? Manda aí. Então fala, Alê. Responde pra Carol. Olha, ele trabalhou duro, ele fez 15 mil chutes antes de bater a primeira falta, 15 mil faltas, né, bateu pra aprender a bater bem, e é tudo mérito dele, porque só ele, a bola, não tem mais ninguém ali pra atrapalhar. Então agora chegou o momento que todos esperavam no nosso programa. Pergunte ao Renan. Fala galera, estamos aqui no quadro Pergunte ao Renan, onde você pode mandar as perguntas pra mim que eu respondo. Olha, o Raí foi um grande jogador, mas tem um jogador como o Rogério Ceni, que fez 100 gols, ganhou muitos títulos com o São Paulo, e é ídolo que é no país e até no mundo inteiro, eu acho que eu já respondi a pergunta, Rogério Ceni. Renan, eu tenho uma curiosidade. É verdade que o Garrincha conheceu a Elza Soares em um prostíbulo? Nunca se sabe a verdade, porque a mídia esconde muita coisa. Mas pelo que eu fiquei sabendo, é verdade sim. O Garrincha conheceu a Elza Soares num prostíbulo no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Qual tempo e qual minuto o meu time internacional fez o gol da vitória do Mundial de 2007? Olha, gracinha. Quem fez o gol do título mundial aos 36 minutos do segundo tempo, na final contra o Barcelona, no Mundial de 2006, não foi em 2007, foi em 2006, foi Adriano Gabiru.
Ele que nunca foi um grande ídolo, foi o cara mais odiado do Inter. Ele que passou de mais odiado a um jogador mais importante da história do Inter, por ter feito o gol do título mundial. Bom, Renan, como eu sei que você é um cara imparcial, me responda com sinceridade, hein? Quem foi o melhor, Zico ou Ademir da Guia? Olha, essa pergunta é muito difícil, né? Os dois jogaram muito pelos dois times, pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Só que o Ademir da Guia teve menos mídia que o Zico, porque o Zico jogou na seleção e tal, e o Ademir da Guia não. Mas se eu fosse técnico e escolhesse um jogador para entregar meu time, seria o Ademir da Guia. Falou, pessoal, até o próximo Pergunte ao Renan. Muito obrigado, Renan, e é isso aí, ficamos por aqui com mais um Futebolando. Até semana que vem. Tchau, pessoal, bom domingo. Tchau, tchau.